Olá pessoal, me chamo Natana, sou psicóloga e neste vídeo nós vamos falar como conduzir o desmame de uma maneira gentil e respeitosa. Então bora comigo que eu estou inclusive passando por esse processo atualmente com o meu filho Pedro, que está com 1 ano e 11 meses e a gente já conseguiu um excelente avanço que eu quero compartilhar com vocês como eu fiz e inclusive dar uma série de outras dicas para vocês, tá bom? Vamos lá então! Primeira questão a ser considerada é que o desmame, ele envolve várias especificidades que devem ser consideradas diante da realidade de cada família. Então, eu sou super contra essas regras, essas fórmulas mágicas no sentido de idade certa para fazer o desmame, de métodos, tem que ser esse ou, dessa forma, porque na verdade eu vejo que a gente precisa sim considerar questões inerentes à realidade de cada mãe, de cada criança, coisas que vão acontecendo no ambiente, no contexto de cada um. Mas eu vou compartilhar inicialmente a minha experiência com o Pedro e depois eu vou dar algumas dicas do ponto de vista psicológico que são importantes e que eu acredito que vão ser válidas para quase todo mundo que está assistindo este vídeo. Então é o seguinte, gente, a minha experiência com o Pedro. Eu amamentei ele livre demanda por bastante tempo, então até 1 ano e pouco ele mamava muitas vezes ao dia. E durante a noite, geralmente, ele acordava 1, 2 vezes. Quando ele era menorzinho, ele passava algum tempo, às vezes, sem acordar à noite para mamar, mas depois, conforme ele foi crescendo, ele começou, inclusive, pedir mais para mamar durante a madrugada. Então, começou a ser comum ele acordar 2 vezes. E eu testei algumas coisas com ele, até no sentido de ver essas dicas, que muitas vezes a gente é tão bombardeadas na internet. E uma delas era sobre quando ele acordasse, a gente tentar distrair ele com outra coisa, dar água para ele tomar, o Gabriel ir atender ele, e não eu, Ele dorme na cama ao lado da nossa, mas a ideia seria justamente ele não ter esse contato imediato comigo para não já remeter ele a mamar. Mas o que eu percebi? Que quando a gente testou isso com ele por volta dos 9, 10 meses, ele reagiu super mal. Ele chorava muito, ele ficou desesperado. E eu vi que não era o caminho forçar a barra nesse sentido, porque eu senti que ele não estava pronto para realmente fazer esse enfrentamento, que ele ainda não tinha condições de compreender esse processo da maneira que eu considero emocionalmente saudável. Então, recuamos, eu voltei a amamentar ele de madrugada e comecei a trabalhar a questão de principalmente, primeiro, tirar ele da livre demanda e estabelecer horários para ele mamar. Então, ele começou a mamar de manhã, de tarde, assim, na horinha da soneca, um pouco antes do almoço, de tarde, final da tarde, de noite antes de dormir, mais umas 2 vezes durante a noite. Quando eu vi que esses horários estavam bem definidos, delimitados, eu comecei a retirar mamadas durante o dia. Então eu comecei a ver assim, poxa, de manhã ele acorda e já vai tomar café da manhã, ele não precisa mamar antes de tomar o café da manhã, até porque isso às vezes atrapalhava ele tomar café adequadamente, pensando inclusive em outros nutrientes, em tudo que a gente prepara de café da manhã para ele. Então, comecei a mexer nisso, depois fui retirando outras mamadas, até chegar ao ponto, que inclusive está atualmente, em que ele mama ao meio-dia e depois, antes de dormir, ele também mama. Então, ele mama 2 vezes apenas mais. E as mamadas da madrugada, eu retirei faz pouco tempo e deu super certo, gente. Inclusive, quando ele estava ali com 1 ano e meio, mais ou menos, eu testei novamente. Eu tinha testado ali, como eu compartilhei, com 9 meses, não deu certo. Testei novamente com 1 ano e 6 meses, também ainda não senti ele pronto para isso, porque ele não reagiu bem, ele ficou super emotivo durante o dia, mudou muito o comportamento dele nas 2, 3 noites que eu não dei de mamar para ele durante a madrugada. Então, recuei. E quando eu senti que era o momento que valia a pena a gente testar novamente, eu conversei com ele um dia de noite, falei pra ele, já tava com quase 1 ano e 11 meses, e eu conversei com ele no sentido de, Pedro, agora você já está grande, você, assim como a mamãe e o papai, quando acorda de noite pode tomar uma aguinha se estiver com sede, mas a noite ela é feita para dormir, então quando a gente acorda a gente tem que se concentrar para voltar a dormir, pro soninho voltar. Mamãe também acorda às vezes de noite, então a mamãe fecha o olhinho, fica quietinha, espera o sono vir. Expliquei tudo pra ele e falei que a gente ia começar a fazer assim quando ele
acordasse. E foi o que a gente fez, e nesse momento, como ele já estava pronto, como ele já conseguiu compreender, quando ele acordava, a gente já abordava ele, já explicando isso, lembrando isso, e basicamente em uma semana ele parou de acordar de madrugada, agora ele dorme a noite toda, não pede mais, e está mamando no horário do almoço e à noite, como eu compartilhei anteriormente. E a minha ideia é que a próxima mamada, então, que a gente vai tirar, vai ser a mamada ainda do almoço, até depois fazer o desmame completo, que eu vou sentindo conforme ele for ficando pronto para isso, conforme ele emocionalmente estiver confortável, para a gente poder ir conduzindo esse processo. E agora as minhas dicas psicológicas sobre como lidar com esse processo de desmame. Eu sempre gosto de começar pela parte que nós não devemos fazer, não devemos seguir, independente da idade da criança, que é a gente usar de mentiras, de manipulações da criança nesse processo. Então, essa questão que eu sei que era muito utilizada antigamente, de dizer que o mamazinho tinha ficado dodói, doente, que, enfim, né, coisas que muitas vezes, inclusive, levavam a criança a sentir uma preocupação com a figura materna, né, porque, poxa, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu machuquei o mamazinho da minha mãe. A gente não deve utilizar porque, na verdade, gente, isso só leva a criança a coisas que a gente, inclusive, não quer para a vida dela, não quer que ela pratique, né? Quer mentir, quer manipular. A gente precisa trabalhar com a verdade. Claro que de uma maneira adequada, adaptada à compreensão das crianças, mas nós precisamos ensinar a elas que é um processo natural da vida, a gente mamar, depois a gente desmamar, que isso faz parte não só da nossa natureza de seres humanos, mas com os animais é assim, com todo mundo é assim. Então, é muito importante que a gente enfrente isso de forma realmente verdadeira com a criança, tá? E as outras questões que eu acho super importantes serem consideradas é a preparação da mãe para esse processo, gente. Eu sinto muito que a grande questão não é só sobre preparar, no meu caso, o Pedro, mas sim sobre eu me preparar, porque eu também tenho um apego muito forte com a amamentação. Para mim também foi algo sempre muito significativo poder amamentar o Pedro, tanto que eu fiz inúmeras adaptações na minha vida. Eu hoje, apesar de eu ter um consultório, um espaço físico, eu acabo atendendo grande parte da minha demanda clínica no online para justamente estar com o Pedro. No início, quando ele era bebezinho, então, que eu amamentava ele livre demanda, eu atendia uma pessoa e ia amamentar ele, atendia uma pessoa e ia amamentar ele, eu ficava o dia inteiro nessa função e eu amava, eu fazia isso feliz da vida e eu ficava extremamente angustiada quando eu ia fazer alguma coisa na cidade vizinha, onde que é meu consultório, demorava um pouco e eu já ficava pensando, ele já deve estar precisando mamar, ele quer mamar e eu tenho que ir pra casa, mesmo quando ele já comia outras coisas, mas eu tava sempre nessa preocupação, porque eu sabia o quanto que aquilo era significativo para ele, mas também para mim. Então a gente tem que se preparar, porque eu entendo que para nós mães, muitas vezes, principalmente se a gente amamentar por muito tempo os nossos filhos, a gente vai ter um apego muito grande a isso, a esse vínculo, e nós precisamos psicologicamente também nos convencermos de que uma hora é importante a gente encerrar esse ciclo, entendendo que ele é um ciclo que tem uma finitude, né? Não tem como a gente amamentar os nossos filhos para sempre. Então, a gente precisa realmente trabalhar essas questões na nossa mente. E a outra questão, gente, que eu vejo que é muito importante também, eu sei que nem toda a realidade vai permitir isso, mas se a nossa realidade permitir, é a gente respeitar o tempo da criança também em relação a algumas coisas, como eu compartilhei na minha experiência. Eu evitei muito forçar a barra com alguns enfrentamentos com o Pedro, porque eu sentia que naquele momento, quando eu testava algumas coisas, ele ainda não estava pronto. Então, eu esperava mais um pouco e depois dava tudo certo. Por quê? Porque já era o momento que ele estava pronto para passar por isso. Como foi o caso de agora, de tirar as mamadas da madrugada. Sei que às vezes a gente está ali, muitas noites sem dormir, naquela angústia, eu quero dormir novamente bem, e a gente acaba querendo acelerar algumas coisas, mas de coração, gente, tudo aquilo que a gente puder realmente também respeitar o tempo, o ritmo da infância dos nossos filhos, a tendência é que seja um processo bem mais leve e menos custoso emocionalmente para todos. Tá bom? Um abraço e até breve!